Evangelho de Marcos, capítulo 12, o verso é o 34. Diz assim: vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Senhor meu Deus e meu Pai, coloco diante do Senhor e apresento a Ti esta mensagem, a Tua mensagem, a mensagem do Teu reino, a Tua palavra. Senhor, que fale a cada coração, que transmita a vida, que transmita a salvação, que o Teu reino reine neste lugar. Senhor, tudo aquilo que não faz parte do Teu reino, Senhor, seja removido agora. Todos os espíritos contrários, todos os espíritos mentirosos, todos os espíritos de encantamento, os espíritos que roubam a palavra, Senhor, sejam aprisionados agora. Sejam desconectados da mente de cada pessoa. E conectamos a mente de cada pessoa ao Senhor nesta noite. Que ela venha ouvir e entender o Teu Evangelho. Ouvir e compreender a Tua palavra. Senhor, de tal forma que ela saia daqui, deste lugar, restaurada, transformada, nascida de novo, regenerada, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Quero falar nesta noite sobre o reino de Deus. E o título da mensagem é: perto ou dentro do reino de Deus? Onde você está? Onde você está? Você está perto ou você está dentro do reino de Deus? O reino de Deus, meus irmãos, é a mensagem central do Novo Testamento. Foi o tema principal da pregação de Jesus e dos apóstolos. Eles pregaram a respeito do reino de Deus. O reino de Deus não é a minha denominação. O reino de Deus não é a igreja. Porque o governo de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus é maior do que a igreja. O reino é governado por Deus, não é governado pelos homens. Deus governa todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus governa o cosmos, os astros, as galáxias, as estrelas. Deus governa a vida do homem. Deus governa a história da humanidade. Tudo está nas mãos de Deus, que tem o controle de todas as coisas. O governo de Deus não é físico. O governo de Deus não é geográfico. O governo de Deus não é político. O governo de Deus não é deste mundo. O próprio Jesus disse para Pilatos: o meu governo, o meu reino não é deste mundo. Embora não seja deste mundo, todavia, em qualquer lugar do planeta Terra, onde uma pessoa ela se submete ao rei, onde ela se submete ao governo de Cristo, aí está o reino de Deus. O reino de Deus está aonde o rei Jesus governa. O reino de Deus é a presença do rei. Jesus certa vez disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali estará o meu reino. E o reino de Deus está nesse lugar, porque nós estamos reunidos no nome dele. Amém? Então, aonde está a presença do rei, ali está presente o reino. Onde há submissão ao rei, onde há submissão a Jesus, o reino está presente. E este reino, ele tem algumas particularidades. Ele é diferente do reino dos homens.
É totalmente diferente do governo e do reino secular. É totalmente diferente. Então Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. É diferente, totalmente diferente. Qual é a marca do governo deste mundo? Qual é a marca do reino deste mundo? Este reino é regido pela injustiça, é regido pela falta de verdade, é regido pela imoralidade, regido pela corrupção, pelos prazeres e pelos desejos carnais. É isto que rege este mundo. O reino de Deus é totalmente diferente. O governo de Deus, o reino de Deus, é um reino de justiça, é um reino de verdade, é um reino de luz. É regido, é governado pela moralidade, é governado pela santidade. Este é o governo de Deus. E as pessoas que estão debaixo do governo de Deus, os súditos do reino de Deus, eles têm que viver de acordo com os princípios do reino, de acordo com os princípios morais do reino de Deus. Para fazer parte do reino de Deus, tem que viver de acordo com os princípios deste reino. Princípio de verdade, não pode haver mentira. Princípio de justiça, não pode haver injustiça no reino de Deus. Princípio de moralidade, imoralidade está fora. Princípio de santidade, os súditos deste reino precisam ser como o seu rei. Jesus disse, o Pai disse: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Quem é súdito do reino tem que ser santo, tem que viver uma vida de moralidade e uma vida de santidade. Este reino, Jesus disse que ele não é geográfico, que ele não é físico, que ele não é visível. Jesus disse: olha, quando disserem, eis que o Cristo está lá, ou está acolá, ou está em algum lugar, ele disse: não acrediteis, porque o reino está dentro de vocês. O que isso significa? Como é que Deus, ele dirige esse seu reino? Ele não tem nenhum rei aqui na terra sentado no trono e que dirige os seus súditos. Ele, como rei, ele está sentado no mais alto e sublime trono. Ele dirige este reino a partir do coração do homem. Por isso que Jesus disse: o reino está dentro de vós. Porque Deus, ele dirige a vida do homem a partir do coração deste homem. Ele governa o homem a partir do seu interior, a partir do convencimento de pecado e da palavra de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Este reino, ele é direcionado pela pessoa do Espírito Santo. A transformação das pessoas que se submetem a este reino vem de dentro para fora. A transformação da pessoa, a transformação da vida da pessoa vem de dentro para fora. Então, o reino está dentro de nós. Este reino fala de coisas espirituais e não de coisas carnais. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, Romanos capítulo 14, versículo 17, ele fala a respeito do reino de Deus. Ele diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. Não.
Não é isso o reino de Deus. Reino de Deus não é prazer físico. Não é prazer físico. Por que Paulo fala em comida e em bebida? Porque na época da igreja de Roma, quando ele escreve para a igreja de Roma a respeito disso. Na cidade de Roma havia muita orgia. E os cultos em Roma, aos deuses pagãos, era regido através de bebida, através de comida, através de sexo, através de orgia. E Paulo diz, olha, o reino de Deus é diferente. No reino de Deus não pode haver orgias. No reino de Deus não pode haver prazeres físicos. Porque comida, bebida, fala de prazeres físicos. São coisas que satisfazem a carne. E reino de Deus não é carne. Reino de Deus é espiritual, é do Espírito. Ele diz, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. É isso que faz parte do reino de Deus. Alegria, paz e justiça, alegria do Espírito Santo, coisas que alimentam a alma, coisas que satisfazem a alma do homem e não coisas carnais. Reino de Deus não é carnais. E os súditos deste reino, as pessoas que fazem parte do reino de Deus, elas têm que ser diferentes. Jesus, quando pregou e ensinou, um dos seus ensinos mais importantes, dos seus sermões mais importantes, que é o Sermão da Montanha, ele falou do perfil dos súditos do reino de Deus. Ele disse que são pobres de espírito. As pessoas que fazem parte do reino de Deus são pobres de espírito, ou seja, são desprovidos da soberba. Aqueles que dependem de Deus, aqueles que se humilham e clamam pela misericórdia de Deus, porque eles olham para a sua miséria espiritual e eles sentem necessidade de perdão, eles sentem necessidade de salvação, e então eles estão desprovidos da soberba, da arrogância, e eles se humilham diante de Deus. Jesus diz que eles são quebrantados, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles precisam ser quebrantados, precisam ser mansos. Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. As pessoas do reino de Deus têm essas qualidades, este perfil. Bem-aventurados os limpos de mão e puros de coração, porque eles verão a Deus. Só pode fazer parte do reino de Deus quem é limpo de mão e quem é puro de coração. Tem que ser transformado. São pacificadores. Não estão envolvidos em guerras. Não estão envolvidos em brigas. Não estão envolvidos em contendas, mas eles buscam a paz e lutam pela paz. São pacificadores, são misericordiosos, tal qual o seu rei. Bem-aventurados os misericordiosos. A sua justiça excede a justiça dos fariseus. Este é o perfil de quem faz parte do reino de Deus. Porque o rei, o governo deste reino, o governante deste reino, ele nos mostra um modelo de vida, ele nos apresenta um modelo de vida pelo qual cada um de nós
temos que viver por este modelo. O Rei Jesus nos apresenta um modelo de vida. Meus irmãos, o cristianismo é diferente de qualquer outra religião. Algumas leis, algumas normas do cristianismo, algumas regras do cristianismo, elas são invertidas em detrimento à vida secular, em detrimento à cultura regente. É o que nós chamamos de paradoxos. São contrassensos que vai contra os princípios desta sociedade, vai contra o modus vivendi desta sociedade. Por exemplo, nós vivemos por algumas leis do reino, e essas leis são loucura para o mundo. Paulo disse que o evangelho da cruz é loucura para o mundo, é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Por exemplo, a lei da graça. Qual é a lei da graça? Aquilo que parece desgraça para o crente. E o que é a desgraça? A palavra desgraça já diz a supressão da graça, é a anulação da graça. Parece que não haver graça, mas onde parece a desgraça, para Deus é graça. Aparentemente na vida do apóstolo Paulo havia uma desgraça na vida dele, algo que ele chama de espinho na carne, algo que lhe causava sofrimento, algo que lhe causava incômodo. Aquilo para Paulo talvez fosse desgraça, mas na realidade era a graça de Deus, porque Jesus falou para ele: a minha graça te basta. Sei que talvez esteja sofrendo, sei talvez que pense ou imagine que a sua vida é uma desgraça. Ah, esta mulher é uma desgraça na minha vida, esse homem é uma desgraça na minha vida, esse filho é uma desgraça, esse meu trabalho, essa minha casa é uma desgraça. Talvez para você seja desgraça, mas para Deus é graça. Ele está te dando graça, Ele está mudando a tua vida, Ele está te restaurando, Ele está te amadurecendo através dessa situação. Aquilo que você acha que é desgraça, para Deus é a graça dEle. É a graça dEle. Eu sempre cito um exemplo de um homem lá na Cachoeirinha, um senhor que contraiu câncer. Era um policial da reserva, e ele adquiriu câncer. Aquele homem era soberbo. Enquanto ele estava com saúde, ele não se aproximou de Deus, mas através daquele câncer, ele veio a conhecer o Senhor Jesus. Talvez aquele câncer para ele foi uma desgraça, mas aquele câncer se tornou em graça, porque através daquele câncer ele conheceu Jesus. Ele partiu, ele morreu, mas ele morreu com salvação. Então nem sempre aquilo que parece desgraça é a graça de Deus. Aí nós temos a lei do maior e do menor. Nós vivemos uma cultura, nós vivemos em uma sociedade individualista e egoísta, que é cada um por si, cada um lutando por si, cada um lutando pelo seu punhado, cada um lutando pelo seu espaço. E o que contribui, o que faz contribuir para que as pessoas se tornem individualistas e egoístas é a ambição pessoal. Eu quero mais, eu quero ser o maior, eu quero ser o melhor, eu quero ser o mais importante, porque se eu não for o mais importante, tem alguma coisa errada. E para a pessoa ser maior,
para a pessoa ser cabeça, para a pessoa ser melhor que as outras. Às vezes ela passa por cima das outras, ela quebra princípios, ela quebra regras, ela quer subir pisando nas outras. É isto que esta sociedade individualista e egoísta prega e ensina. Mas, meus irmãos, no reino de Deus, o maior, o grande, o melhor é aquele que se torna o menor. Para ser o maior, Jesus diz que ele tem que ser servo de todos. O reino de Deus é totalmente diferente. O maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Quem quiser ser o primeiro deve ser servo de todos. Quer ser grande? Seja servo primeiro. Porque ninguém começa por cima. No reino de Deus a tendência é começar de baixo. Hoje eu prego para essa quantidade de pessoas, mas eu não comecei assim. Eu comecei pregando para 6 velhinhas no culto da manhã. Culto de sexta-feira de manhã, que ninguém queria pregar, porque os ouvintes eram apenas 6 velhinhas que não faltavam aos cultos. E eu preguei para elas. Meu treinamento foi com essas 6 velhinhas. Eu comecei por baixo. Porque nós temos que começar por baixo. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Existe a lei do descer para subir. Quer subir? No reino de Deus tem que descer. Para subir no reino de Deus tem que descer. Tem que primeiro descer. E para descer nesta cultura, para se humilhar nesta cultura, é algo vexatório. É vexame alguém se humilhar diante de outra pessoa ou diante de uma autoridade. Porque a tendência é a pessoa querer ser melhor, querer ser grande. Mas a palavra de Deus diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, desça. Humilhação vem de humus, vem de terra, de descer, de ir para o pó. Humilhai-vos perante Deus, e Ele vos exaltará. Ele levantará. Para o Senhor levantar, tem que haver um abatimento da soberba. Para o Senhor levantar. Essa é a lei no reino de Deus. Para subir, tem que descer. Tem a lei do perder para ganhar. Sabe qual é a lei do perder para ganhar? Jesus diz, Marcos 8:35, Jesus diz: pois quem quiser salvar ou ganhar a sua vida, quem quiser salvar ou ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O que isso significa? O que é ganhar a vida? Não está se referindo a sair 5 da manhã para trabalhar, não. Ganhar a vida, as pessoas dizem: eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que curtir a vida enquanto eu sou jovem. E aí ele vai e aproveita de tudo de bom o que a vida lhe apresenta: sexo, bebidas, drogas. Ele adultera, se envolve em confusão, se envolve em práticas pecaminosas, se envolve no homossexualismo, no lesbianismo, usa as técnicas de mentira para levar vantagem, achando que está levando vantagem. Se envolve em roubos, em falcatruas,
quer dar uma de espertinho e acha que está ganhando a vida, acha que está aproveitando a vida. Não, 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 não. Pense na eternidade. Pense na eternidade. Você pode fazer tudo. Você pode beber, você pode pecar através de relação sexual, de todas as formas que você imaginar e que você quiser. Você pode roubar, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas saiba de uma coisa, Eclesiastes diz: de tudo, diga de tudo, tudo. Não são só algumas coisas, não são só as coisas boas, não são só as coisas más, as coisas ruins. A Bíblia diz: de tudo tu prestarás contas diante de Deus. Pode curtir à vontade, mas fique sabendo que um dia você será colocado diante do teu Criador, diante do Deus que te criou e que te conhece, e que registra a tua história no livro dos céus. Você estará, eu e você, estaremos diante dele para prestarmos contas de cada ato, de cada palavra, de cada pecado. E as pessoas estão curtindo a vida, sem pensar na eternidade. Nós temos que estar conscientes, meus irmãos, que pecar não é aproveitar a vida. Pecar é perder a comunhão com Deus e, consequentemente, perder a nossa salvação. Você que está curtindo a vida, um dia você vai ter que prestar conta diante de Deus. Pense na eternidade. É isso que Jesus quer dizer em ganhar a vida. Ou seja, quem quiser salvar ou ganhar a sua vida, perderá. Vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvará. O que é perder a vida? Perder a vida para este mundo é abrir mão dos prazeres da carne. Isso requer uma entrega total. Isso requer renúncia do eu. Isso requer sacrifício. É dizer não. Eu faço parte do reino de Deus. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu não vou pecar com medo de ir para o inferno, não. Eu não vou pecar porque eu não posso pecar. Porque eu sou diferente. Porque eu sou nascido de Deus. Não é com medo de ir para o inferno que a pessoa não peca. Não, porque se não tivesse o inferno, ela pecaria. Nós não temos que pecar porque nós temos a essência de Deus em nós. Nós temos que ser santos. Ele diz para nós sermos santos. Sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Então, renúncia, tem que renunciar. Jesus disse que a vida do homem não consiste nos prazeres carnais. E lá fora, quanto mais o cara curte, parece que ele é o cara. Quanto mais mulheres ele tem, parece que ele é o cara. Ele acha que ele está ganhando. Quanto maior o número de latinhas e de garrafa de cerveja que ele bebe no domingo, e ele expõe lá para todo mundo ver, ele se sente o cara. Mas não sabe ele que ele está perdendo a vida dele. Não está ganhando nada. Só está perdendo. Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? De que adianta possuir X
de mulheres, de homens. De que adianta fazer a farra na cerveja, na devassa? De que adianta viver uma vida de devassa, de devassidão? De que adianta? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Jesus está dizendo que a alma da pessoa é mais valiosa do que todas as coisas do mundo. É mais valiosa do que carro do ano. É mais valiosa de que mansões. É mais valiosa de que dinheiro. É mais valiosa de que poder, de que fama, de que sucesso. A alma do homem é valiosa porque a alma do homem é eterna. Essas coisas todas passarão. Mas a minha, a sua alma eterna durará eternamente. Mas a questão é, aonde passará a eternidade? E as pessoas não estão preocupadas com a eternidade. As pessoas estão preocupadas com o aqui e agora, com que vão satisfazer os prazeres da sua alma no aqui e agora. Mas tem uma eternidade pela frente. E essa eternidade depende daquilo que nós fazemos no dia chamado hoje. Essa eternidade depende do nosso comportamento no dia de hoje, enquanto estamos vivos. O que você faz hoje ressoará por toda a eternidade. Essa é a lei do perder para ganhar. Temos a lei do morrer para viver. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Jesus está falando do homem morrer para si mesmo, morrer para a sua natureza carnal, morrer para o pecado e viver para Deus. Porque para viver tem que morrer. Jesus está vivo porque ele primeiramente morreu. Jesus morreu para viver. Nós temos que morrer para nós mesmos, para vivermos para Deus. E este reino de Deus, ele precisa ser priorizado. Nós precisamos priorizar o reino de Deus. Jesus disse: buscai o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que significa isto, pastor? O que significa este reino? O que Jesus quis dizer em buscar em primeiro lugar o seu reino? Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas espirituais, porque as coisas do reino de Deus não são carnais, são espirituais. Paulo falou aos Colossenses e disse: portanto, se já estáis ressuscitados com Cristo, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Muito crente que está na igreja não pensam em Deus, não pensam no reino de Deus. Quantos hoje pensaram na eternidade? Pensou na eternidade hoje? Hoje pensou no céu? Pensou no inferno? Se eu morrer hoje, para onde eu irei? Quantos pensaram na eternidade? Ninguém. Pensai nas coisas que são do alto. Então Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Pensai nas coisas do alto. Aí ele diz: e todas estas coisas, que todas essas coisas são coisas materiais, são coisas terrenas. Lá no contexto fala do comer, fala do beber, fala do vestir-se. São coisas materiais, são necessidades do homem. Mas a necessidade da sua alma está acima das necessidades terrenas.
Buscar em primeiro lugar as coisas espirituais, e todas estas coisas, as coisas materiais, vos serão acrescentadas. Meus queridos, a fidelidade de cada um de nós vai refletir a prioridade em que nós demos nas coisas de Deus. Se eu sou fiel às coisas de Deus, eu vou priorizar as coisas de Deus. Nesses dias, são poucas as pessoas que estão ainda buscando o reino de Deus. Outras não buscam mais o reino de Deus e muito menos a sua justiça. Esta é a realidade. Estão buscando em primeiro lugar os seus interesses. Estão buscando em primeiro lugar as suas vontades, em satisfazer os seus desejos da carne, porque isto é coisa deste mundo. São coisas terrenas, passageiras, efêmeras, que ficarão. Temos que priorizar o reino de Deus. O reino de Deus deve ser a nossa maior aspiração. O homem tem que pensar todos os dias no reino de Deus. O homem tem que pensar todos os dias na eternidade. O homem tem que pensar todos os dias na salvação. Essa deve ser a nossa maior aspiração, porque o reino de Deus é como uma grande pérola, como um tesouro escondido, que alguém o encontrou, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele terreno. Ou seja, ele encontrou o rei de Deus. Agora ele abriu mão de todas as coisas consideradas pequenas, de todas as coisas consideradas menores, em detrimento ao reino de Deus. Meus queridos, todas essas coisas são pequenas. O pecado, os prazeres carnais são pequenas em detrimento ao que é o reino de Deus. Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Abra mão. Muitos precisam abrir mão. Abrir mão de prazeres, abrir mão de pecado, abrir mão de coisas que impedem de entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o nosso maior tesouro. Nós já o encontramos. Muitos ainda não encontraram. Mas aqueles que encontraram o reino de Deus deverão prosseguir, deverão perseverar, para não perder a sua salvação, para não perder a abundância da graça de Deus neste reino. Pastor, como fazer parte do reino de Deus? O que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? Quanto é o passaporte para o reino de Deus? Não, você não pagará passaporte nenhum. Você não comprará terra no céu. Não pode ser vendidas indulgências para a pessoa entrar no céu. Ela não pode entrar no céu pelo dinheiro. Ela não pode entrar no céu pelas suas próprias vontades, pelos seus talentos, pelos seus bens. Não, ela não pode. A porta de entrada no céu é o arrependimento. A pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. A pessoa precisa crer em Jesus. A porta de entrada é através do arrependimento e da fé que vem da pregação do evangelho do reino. O que você está ouvindo é pregação do evangelho do reino de Deus, que leva o homem a uma vida de arrependimento, porque só entra no reino de Deus quem nasce de novo. Jesus certa vez falou para o homem religioso, o homem que era sábio, o homem educado, o homem inteligente, procurou Jesus à noite, e Jesus disse para ele: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não entendeu. Como assim, Senhor?
Quer dizer que depois de velho eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Não, não, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O homem precisa nascer de novo. Nascer de novo é regeneração. O homem precisa ser regenerado por Deus. A salvação não é por obras. Não é porque a pessoa é boa. Não é porque a pessoa não rouba, não mata, não mente, que vai conquistar o seu lugar no céu. Não, ela precisa se arrepender. Ela precisa ser regenerada. Deus falou através do profeta Ezequiel que ele vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. E ele porá o seu espírito dentro de cada um para que o temam. Nascer de novo é ser transformado dentro de si. É uma ação direta do Espírito Santo de Deus. É quando a pessoa se arrepende dos seus pecados. Ela muda de vida. Ela abandona, ela larga os seus pecados. Ela se converte a Jesus. Isso é nascer de novo. Ela se torna nova criatura em Cristo Jesus. E a questão central do reino de Deus é a regeneração. Todos precisam ser regenerados. Todos. O homem ele pode ser inteligente. Ele pode ser culto. Ele pode ser rico. Ele pode ter bens. A mulher pode ser bonita, pode ser modelo. Pode ser atriz de cinema. Pode ser o que for. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. O drogado precisa nascer de novo, a prostituta precisa nascer de novo, o médico, o advogado, o psicólogo, todos precisam nascer de novo. Aqueles que estão dentro da igreja e ainda não nasceram de novo, eles precisam nascer de novo, eles precisam se arrepender dos seus pecados, precisam se converter. É isso que faz o homem entrar no reino de Deus. A salvação não é por obras, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é dom de Deus. Para que um governo ele seja posto, o outro precisa ser deposto. Para que Cristo reine no coração do homem, o homem tem que sair do governo de si mesmo. O homem tem que sair do governo do seu coração, para Cristo governar. Não há como servir a dois senhores. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Um só tem que reinar. Ou Cristo reina no meu coração, ou eu reino no meu coração. Ou Cristo manda na minha vida, ou eu governo a minha vida. Não pode ser dois senhores. Não pode ser. Arrependimento, meus irmãos, é como um impeachment. O impeachment significa tirar do governo quem está governando. Impedir que aquele governo continue governando. E o novo nascimento é mais ou menos isso aí. É você impedir que você mesmo ou qualquer outra coisa continue governando o seu coração. É deixar Cristo governar. É entregar o governo para Cristo. É impedir que o homem continue governando a si mesmo. Isso que é novo nascimento. É abrir mão do controle da sua vida. Ah, eu faço o que eu quero. Eu sou dono do meu nariz. Ainda bem que é só do nariz. Pessoas que dizem, eu sou dono da minha vida. Eu faço o que eu quero. Então significa que quem está no controle, quem está no governo, quem está no comando é ela e não é Cristo. Enquanto Cristo não entrar no coração, enquanto ela não abrir mão deste governo e não entregar para Cristo governar a sua vida, ela ainda não nasceu de novo. Ela não foi regenerada. Ela não está dentro
do reino de Deus. Vamos lá para o tema da mensagem. Isso aqui foi só a introdução. Perto ou dentro do reino de Deus? Onde você está? Você está perto ou você está dentro do reino de Deus? Talvez o lugar mais perigoso, para uma pessoa é estar próxima do reino de Deus e não dentro. É essa história aqui que Jesus ele narra. Jesus estava debatendo com os saduceus a respeito da vida eterna. Alguém perguntou para Jesus: Senhor, se o irmão ele morrer e não deixar descendência, o outro vem e casa com a mulher dele. Se morrer e não deixar descendência, o outro vem. Enfim, eram 7 irmãos e todos eles casaram com a mesma mulher e não deixou descendência, e todos eles morreram, e a mulher também morreu. Lá no céu, ela será mulher de quem? E Jesus sabiamente responde: não, lá no céu ninguém casa, ninguém se dá em casamento e tal. Era esse o debate. Aí tinha um escriba ouvindo Jesus debater e responder com maestria para os saduceus. E aí esse escriba se aproximou de Jesus e fez a seguinte pergunta. Ele queria analisar o seu conhecimento teológico. Ele aproximou-se de Jesus, ouviu a disputa e falou o seguinte: Senhor, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E aí Jesus respondeu com maestria: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo e tal. Aí o escriba respondeu e lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é maior do que todos os holocaustos e sacrifícios. Muito bem, mestre. Jesus virou para ele e disse... Jesus viu que ele respondeu sabiamente. Jesus disse para ele: não estás longe do reino de Deus. Quem não está longe é porque está perto. Mas estar perto não significa que esteja dentro. Você está entendendo? Aqui é que está o perigo. O maior perigo é o homem estar próximo do reino de Deus, porque ele não está dentro, e ele acha que ele está dentro, mas não está. O que nos deixa intrigados é a resposta de Jesus a esse homem. Tu não estás longe do reino de Deus, mas também tu não estás dentro do reino de Deus. O que é que essa história nos ensina? Que não basta ter conhecimento teológico, não basta tecer comentários sábios a respeito do reino de Deus, não basta formular frases corretas, citar textos bíblicos a respeito do reino de Deus. Isso não significa que a pessoa esteja dentro do reino de Deus. Ele não estava dentro. Não basta dizer que conhece o Evangelho, tem que praticá-lo. Não basta dizer eu conheço. Não basta dizer que ama a Deus, ou que tem Deus no seu coração. Eu amo a Deus. Eu tenho Deus no meu coração. Se não apresentar fruto de arrependimento, isso não basta. Isso não é o bastante para o homem ser salvo. Vida no reino de Deus, meus irmãos, é muito mais que isso. É muito mais que isso. É uma vida caracterizada pela verdade, pela moralidade, pela santidade, pela coerência, e não pela omissão, pela imoralidade, pelo engano, pela incoerência.
É sinceridade, é vida de sinceridade. Esse escriba, ele mostrou-se um exímio conhecedor da verdade. Ele conhecia a verdade. Jesus o elogiou. Poxa, muito bem, escriba. Muito bem. No entanto, Jesus olhou para o coração dele. Jesus ouviu a resposta dele. E Jesus olhou para o coração dele e disse: não estás longe do reino de Deus. Apesar de Jesus o ter elogiado, ele não era salvo, porque quem está perto não está dentro, e só será salvo quem estiver dentro. Não basta estar próximo do reino de Deus, tem que estar dentro. Não basta estar dentro da igreja, tem que estar dentro do reino de Deus. Não basta estar dentro da igreja, tem que estar dentro do reino de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. O que é que separava aquele homem do reino? Por que aquele homem não era salvo? O que que impedia aquele homem de desfrutar o reino de Deus, uma vez que ele era conhecedor da palavra? Ele era cheio de conhecimento, mas essa palavra que ele conhecia não impactava a sua vida a tal ponto que o transformasse. Eram só palavras, porque ele era um profissional da fé. Ele só conhecia a palavra, mas a palavra não transformou ele. Lembra de Tiago? Tiago, ele nos ensina para nós não sermos somente ouvintes, mas para nós sermos praticantes da palavra. Ele não era praticante, ele não praticava a palavra. Ele até sabia citar textos, ele conhecia a história, ele sabia tudo a respeito de Deus, ele conhecia tudo a respeito do reino e do rei, mas ele verdadeiramente não conhecia o rei Jesus. Não basta. Muitos estão próximos do reino de Deus, mas não fazem parte dele. Muitos dizem: pastor, eu gosto de ouvir mensagem cristã, eu gosto de ouvir os pastores pregar. Nada contra os evangélicos, eu até gosto, eu até vou quando eu posso. São simpatizantes do evangelho. Simpatizantes do evangelho podem estar próximo, mas não estão dentro. Não estão dentro. E muitos crentes que estão dentro da igreja estão fora do reino, porque estão dentro da igreja, estão se prostituindo, estão mentindo, estão pecando, são insubmissos, são soberbos. Podem estar próximos, mas não estão dentro. Essa é a realidade. Muitos estão convencidos, mas na realidade estão convencidos. Acham que estão dentro, mas não estão. E aqui é que mora o perigo, porque eles acham que estão. Aquele homem achava que estava. Ele foi querer dar uma lição de moral em Jesus. Ele foi querer dar uma aula de lei em Jesus. Citou tudo e falou: muito bem, mestre, eu estou vendo que o Senhor manja da palavra. Mas ele não sabia que Jesus era a palavra, o verbo de Deus estava diante dele, e ele não o reconheceu. Ele não sabia que ele estava falando com o verbo de Deus, com o próprio Deus. Quis testá-lo. E a resposta de Jesus: você não está longe, continua, que tu vai chegar lá. Só te falta uma coisa: tu só falta nascer de novo, tu só falta te converter, tu só falta ser regenerado para você. O ingresso é nascer de novo. Tu pode vir até nos cultos, mas se tu não nascer de novo, tu não entra no reino. Porque a porta de entrada chama-se arrependimento e nascer de novo. Era isto que Jesus estava falando para este homem. Meus irmãos, está perto, está longe do reino,
não faz nenhuma diferença para Deus se não estiver dentro. Porque o importante é estar dentro. Se está perto ou está longe, ambos ficarão de fora. Porque o importante para Deus é estar dentro. E Deus quer que todos estejam dentro do reino. Jesus não quer ninguém próximo do reino. Deus quer as pessoas dentro do reino. Amém? Reino de Deus não é para qualquer um. Não, não é. Por isso que nem todos serão salvos. Reino de Deus não é algo fácil. Justamente por isso que não é para qualquer um. É apenas para aqueles que estão dispostos a obedecer. A obedecer o rei. A obedecer as leis e as normas deste reino. É diferente do governo dos homens. No governo dos homens tem um jeitinho brasileiro. No reino de Deus isso não existe. É andar de acordo com o que está na palavra. Aquele homem sabia que ele tinha que amar a Deus acima de todas as coisas, mas não o amava. Aquele homem sabia que ele tinha que amar o seu próximo como a si mesmo, mas não amava. Por isso que o Senhor diz que nós não devemos amá-lo só de lábios, só de palavras, mas em verdade, em obras. Nós precisamos demonstrar frutos. E você? Aquele homem estava próximo do reino. E você está longe? Você está próximo? Ou você já está dentro do reino? Deus te dá uma oportunidade nesta noite. E aproveite esta oportunidade. Não fique mais olhando o reino de perto. Não queira assistir o reino de Deus de longe. Não faça como Pedro, seguir o Senhor de longe. Esteja dentro do reino. É o lugar onde Deus quer que cada um de nós estejamos, dentro do reino. Porque quando o reino de Deus chega a nova vida, chega a transformação. É vida nova. E é isto que Deus tem para você. Vida nova. Feche os seus olhos. Cadê os meninos aqui de novo?